que vamos! Aula de número 48. A gente falou que a gente ia dar uma revisada em alguns assuntos, né? Isso. E aí nós passamos lá na parte de função, né, função afim, função quadrática, função exponencial, e aí passamos por probabilidade. E agora? E agora, meus amigos? E agora? O que falta para a gente rever, né? Que vai faltar? E aí eu vou dar só uma deixazinha, só uma... Porque lá na probabilidade, nós falamos que para calcular a probabilidade, nós precisamos ter o espaço amostral e o evento. Certo. O evento é o que eu quero que aconteça. Certo. E o espaço amostral é tudo que pode acontecer. Às vezes, o espaço amostral não está tão claro. Não é um dado, não é um baralho, não é um dominó, não são números. Às vezes, para eu encontrar o espaço amostral, eu preciso usar um artifício matemático de calcular, de encontrar valores diferentes. E nesse encontrar números diferentes, de contar possibilidades, nós entramos em outro conteúdo matemático muito importante. Ah, então a gente está falando de contagem? Contagens. Então é combinações, coisas assim. Vocês já repararam que a gente vem sempre combinando, né? Tom sobre tom, Sobre tom. na mesma pegada. Quando ela quer vir de vestido, aí não né? fica muito legal, porque o vestido não senta muito bem, sabe? As curvas da cintura não ajudam muito pro vestido, não. Não ficou muito legal, né? Não. Mas aí a gente combina assim, de jeans, né? De jeans, estamos de jeans. Mas tudo bem, essa parte de combinatória tem tudo a ver com a aula de hoje. Então a gente vai fazer aquela análise, uma análise combinatória. Vamos recordar então, porque é assunto do segundo ano. Vocês estudaram lá e a gente precisa saber se vocês têm, assim, né? Porque também é um assunto bem contemplado aí nas avaliações externas, Isso né? No mesmo. Enem, então. Isso. Então a gente precisa recordar e viver novamente. Vamos lá então, aula de número 48 e vem com a gente. O assunto de hoje é análise combinatória. Dentro disso a gente estuda quais temas então? Permutação, arranjo e combinação. Beleza, permutação, arranjo e combinação. Antes de falar em análise combinatória, nessa parte toda que a gente salientou aqui, como um todo, é importante a gente saber também o princípio multiplicativo. Esse aqui é o começo de tudo, né? O princípio multiplicativo. Então vamos lá fazer uma análise aqui, lembra? Já percebeu então que os profs de matemática combinam as roupinhas? Será? Não, é coincidência, será? Será? Acho que não, acho que é combinadinho. É combinadinho? Combinado. Seria muita coincidência todos os dias, né? Se não é assim, é assim, ó. Olha aí. Pois é, então não é coincidência. O que é? Combinação. Então a gente, de fato, combina, viu, gente? A gente combina, tem uma conversinha antes, onde a gente traz a combinação das roupinhas e a gente vem de maneira bem harmônica aqui para a aula de vocês. Esse macacão tá bem desenhadinho, né? Parece que foi desenhado ali mesmo, parece que tá montado. Verdade, é legal, top. Beleza, beleza? Então, se é combinação, a gente pode combinar mais situações, né? Então, vamos lá. Se os profs possuem 3 calças e 3 blusas diferentes, a pergunta é... De quantas formas eles podem combinar? E olha só que agora vai ficar legal, porque agora a gente já pode ter uma previsão, por exemplo, para o segundo ano. Por quê? O segundo ano serão 96 aulas, né, nesse novo ensino médio, novo formato do ensino médio. Então agora a gente já vai ter uma previsão já, por exemplo... foram 96 do primeiro, né? Foram 96 aí eles ficam pensando, já roupa, hein? Ei, sabia que tem gente que pensa que a gente tem um... Como é que fala? Uma loja? Algo que alguém que fornece as roupas pra gente? Infelizmente não, né, professor Maurício? Não tem, não. Hã? Não, assim, como se fosse um fornecedor mesmo, uma loja que... Seria bom, você legal, que tem loja aí, ó, por exemplo, você de Calama aí, ó, professor de Calama aí, que conhece lá qual o nome dele? É o Joffre? O Joffre, e aí já pode dar um bizu pra ele, fala, Joffre, olha só, os professores de matemática combinam roupa, a gente pode, né, uma roupinha ali personalizada e tal, olha só. Né? Então não é assim, a gente não tem nenhum fornecedor, são as nossas roupas mesmo. E a gente faz né, a gente vai usando aí a calça tal com a blusa tal e vai fazendo umas combinações. Por exemplo, aqui nós temos 3 calças e 3 blusas. 3 calças e 3 blusas. Quantas maneiras dá para combinar aqui de forma diferente?
3 calças, 3 blusas? 6? 6. 2 vezes 3 ali, né? Ou só 3? Ou só 3? Não, mas essa calça escura eu posso usar com essa blusa, eu posso usar com essa camisetinha e posso usar com aquela blusa lá, azul royal. Ah, então com essa calça aqui eu posso usar as 3 blusas 3 diferentes? blusas. E com essa calça? 3 blusas. As 3 também. E com a última mais clarinha ali? 3 3 também. também. Ah, então 3, 3 e 3, 9 possibilidades. Muito bem. Isso faz parte de um princípio muito tranquilo e muito bacana de estudar, que é o princípio multiplicativo. Ah, então, então, se tivermos opções diferentes, combinar. basta multiplicar. Ah, então acabou a desculpa de eu não tenho roupa pra sair. Não. Tu imagina, só com 3 blusas e 3 calças, gente. 9 9 opções. Eu posso sair de casa 9 dias seguidos, tendo 3 calças e 3 blusas. E com looks- cada dia com um um look look diferente. Olha que bacana. Então acabou essa desculpa de não ter roupa pra sair, tá? Outra coisa. Ah, mas não tá, mas essa aqui não combina com essa, não tem essa. Hoje em dia tudo Hoje combina em com dia tudo, não tem mais tá essa, tudo livre, não. leve e solto, a gente veste o que quiser, né? Acabou Então, isso. beleza? Vamos lá na telinha, então. Usando o princípio multiplicativo, ficou dessa forma, ó. 3 vezes 3, 9 combinações. combinações. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo com eles? Olha lá. Em uma sorveteria de Porto Velho, tem-se à disposição 10 sabores de sorvetes e 6 sabores de calda. De quantas maneiras posso montar meu sorvete com 2 bolas e uma calda, sabendo que os sabores devem ser diferentes? Uau, aqui já tem uma né? palavra-chave aí, ó. Diferentes. Muito bem, então temos o sorvete, certo? Casquinha. Certo. E são duas bolinhas, né? Bem crocante essa casquinha. Temos uma bolinha de sorvete e outro de... Ah, não, era melhor um amarelinho, ficar Amarelo. Tucumã. de cutumã. Beleza? Tá. Então, quantas opções a gente tem para a primeira bola de sorvete? Bom, eu posso escolher 10 sabores 10 diferentes, né? sabores. Mas e para a segunda? Mas como não pode repetir, e aqui um detalhe importante, devem ser diferentes. Então, se é diferente, não pode repetir. O que eu escolhi para o primeiro sabor não pode se repetir. Então, para o segundo eu tenho 9 possibilidades. E as caldas? É uma As calda, caldas. é 2 bolas de sorvete e uma calda. Ah, então tem 6 Então, as 6 possibilidades. possibilidades. Então, é só multiplicar todo mundo? Só isso. 10 vezes 9 vezes 6? Só isso. A gente 6 pode vezes 9 isso, dá vamos lá. 54. 6 vezes 9, 54. Fica Coloca muito mais um zero. fácil que multiplicar por 10. Então, eu tenho 540 maneiras de montar o meu sorvete. Tá aí porque que eu demoro tanto na hora de montar o Na hora sorvete de montar, lá. verdade. Porque é muita possibilidade. Muita possibilidade. E no final, a gente sempre toma o mesmo sorvete. Verdade. Não é? Olha aí como que acontece. Bem falado aí. O professor Maurício citou de maneira bem legal isso. A gente escolhe na sorveteria e acaba pegando do mesmo de sempre. Sabor. Eu mesmo gosto daqueles que são mais com fruta, né? Tipo maracujá, cupuaçu, que tem mais um ardidinho. Mas geralmente eu misturo com um chocolate, um leite condensado, um chocolate branco, um negocinho assim, pra ficar entre o doce e o azedinho. De abacaxi, eu também gosto. E Tucumã? De cutumã? É? Já tomou? Não, de tucumã não gosto muito, não. Sorvete não, gosto de tapioca. Sorvete de tapioca. Sorvete de açaí. Sorvete de tapioca é bom. É. Por que você não gosta de Tucumã? De tucumã? É. Não gosto muito, não sei explicar. Essas coisas de sabor é meio particular. É porque, na verdade, o Tucumã, no sorvete, ele fica com um sabor assim mais... Estridente, travento, assim, mais... Mas é bom também. Então, Um leite ficou bacana condensado. o princípio multiplicativo? Por que Ficou não bom. foi 10 vezes 10? Porque não 10 pode na primeira repetir, bola tá e 10 aqui, na ó. segunda. Ó, aqui, ó. Se pudesse repetir, aí seria 10 vezes 10. Isso aí. Mais opções ainda. Então, olha lá, com 10 sabores diferentes, fazendo uma combinação com 6 caldas, 2 bolas de sabor diferente, tem 540 opções. Até a gente acha que parece que é demais, né? É. Parece que não é tudo isso, né? Mas é desse jeito, tá bom? Se você for montar uma árvore de possibilidades, aqui vai dar muita, né? Mas você vai pegar uma bolinha de sorvete, ela pode combinar com as outras. Era só pensar nos sabores, né? Nós sabemos os 10 sabores. E aí é um grande detalhe importante. Nós brincamos aqui no negócio, mas é verdade. Você abre, você vê tantos sorvetes diferentes que você fica olhando, e na sua cabeça vai maquinando um monte de possibilidades diferentes. Só que no final, na verdade, a gente já sabe o que quer. A gente fica olhando só para ver se não acha nada assim mais interessante. Então, antes da gente entrar propriamente dito na análise combinatória, a gente estudou aí um pouquinho do princípio multiplicativo. Agora vamos de permutação. Ixi, então, ó, que é isso? lá no segundo ano, a gente estudou uma aula para cada. Uma aula para permutação,
Uma aula para arranjo e uma para aula para combinação. Porque é tudo junto. É tudo junto. Não temos tempo para isso. Terceirão é revisão. Então já acorda para a vida aí, porque a gente está revendo tudo numa aula só. Tá bom? E antes de começar a explicação de permutação, vamos trocar de lugar? Você vem para cá, você vem para cá? Pode ser. Vamos? Estranho, né? Pronto, olha só. Pronto, eu acho que aqui a luz fica melhor para mim. Então, pode ser, né? Não Ficou gostei, bom? volta. Não, então vamos Volta. voltar. A permutação. O que é permutar, então, professor Maurício? É fazer a troca. Ah, troca de posição. Isso, só Entendi. Então, por exemplo, o número 12, permutar ficaria 21. 21. Por isso que nós vamos perceber que em alguns momentos, na permutação, lá na frente, para virar arranjo ou combinação, vai ter esse detalhe. A ordem. Importa? Importa ou não importa? Porque se a ordem importar, se for 12 e eu permutar virar 21, Importa. é outro. É outro É valor. outro número. Verdade. Eu tenho dois números diferentes. Agora, se forem 2 e 1 e eu mudar, ficar 1 e 2, são algarismos, continuam sendo os mesmos algarismos. A ordem não importa. Então, na permutação, nós vamos trabalhar possibilidades onde nós temos possibilidades para cá, para cá, para cá. No sorvete mesmo, peguei 10 bolas. Agora só posso pegar 9. Por quê? Porque não pode repetir. E eu vou pegando. Então, isso é fazer contagens. Na permutação, nós vamos verificar as possibilidades de fazer essas trocas. Bom, aqui tem a letra A. Se eu trocar para a letra B, o que vai acontecer? Quantas possibilidades? E isso vai se desenrolando de maneira bem natural. A gente vai montar um quadro lá do que é a ordem, quando que a ordem importa, quando que não importa. No final de tudo, vocês vão ter esse aparato aí de informação, tá bom? Então, na permutação, vamos lá entender o significado e como resolver algumas situações. Permutar é o mesmo que trocar. Trocar, é sinônimo, né? Então, a gente trocou de lugar aqui e permutou, né? Intuitivamente, né? Até quando fala assim, você é funcionário do governo, você quer mudar para Ariquemes. Tem algum funcionário para vir para cá, para fazer uma permuta? Já ouviu essa frase? Aí, se tiver, rapidinho, né? Troca, isso mesmo. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, trocar objetos de posição, certo? Vamos de exemplo então, professor Maurício? Olha lá. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Olha lá, então a resolução a gente pode resolver por tentativa, né? 1, 2 e 3, tem o 2, 3 e 1, tem o 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2 e 3, 2, 1. Tá certo aí? Então, temos quantas possibilidades? Aqui 6. 6, né? E ficou faltando só um detalhezinho lá, né? Com algarismos distintos. Isso, verdade, diferente. Isso. Né? Mas aí, beleza, olha só, você percebeu que nós estamos permutando os símbolos e com essa troca de posição, os números têm resultados diferentes. Isso é permutar, isso O é que fazer ele a troca. quis dizer com algarismos distintos? Porque a gente não pode colocar esse, nem esse, 2, tá? 2, 2. Nem esse. E nem pode colocar e nem 1, 2, 2. Isso. Tá? Então, esses tem que ser algarismos distintos. É nessa pegada aí que o professor Maurício falou, porque não pode situações assim, tá bom? Então, fazendo a montagem aí das possibilidades, ficamos com 6 números. Mas vamos ver, lembra que eu falei de uma tal de árvore de possibilidades? Sim, sim. Olha como que funciona, que legal. Então, como são 3 números, nós começamos com as 3 possibilidades. 3 possibilidades, 1, 2 e 3, certo? Certo. Beleza. Agora, se eu já tenho 3, me resta só o 1 e o 1 e 2, né? isso. Então aí ficam quantas? 2 possibilidades. Se eu combinar o 3 com 2, só vai me restar o 1, porque são algarismos distintos. Então só fica agora uma possibilidade. Então 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2? 6. Vezes 1? 6. Então aí 6 possibilidades. É parecido com o princípio multiplicativo? Isso. É parecido com o princípio multiplicativo, só que em ordem aí decrescente de fatores, tá? Beleza. Olha que fácil, né? Beleza? Conseguiram relembrar, recordando aí como que é então a permutação? Olha lá, vamos pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem essas 6 possibilidades, ó. 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, a ordem dos algarismos agora é muito importante. Então, se liga na ordem, tá? 3, 2, 1 é completamente diferente de 1, 2, 3. O número 321 é diferente do 123, certo? Certinho. Beleza? Beleza. Todos os números diferem entre si pela ordem de seus algarismos. Bora? Bora. Tranquilo até aí, então? Tranquilo. Ó, vimos o princípio multiplicativo, né? Que foi a situação lá dos nossos sabores de sorvete e tal. E agora a gente viu a permutação. A permutação é isso.
né? A gente permutar é trocar de lugar, ou seja, a ordem é importante. E só um detalhezinho para não passar muito rápido. Na permutação, desculpa, no princípio multiplicativo, nós temos lá um detalhe que é a distinção entre o aditivo e o multiplicativo, né? Só para a gente poder avançar, porque lá na frente vai ser preciso também. São dois conectivos, e ou. Nós falamos de roupa. Boa. Multiplicativo é qual? Ou. Né? Quando eu vou escolher ou essa camisa ou essa calça, né? Então eu vou escolhendo, vou fazendo ali as combinações. E lá no aditivo... Não, é o E, desculpa. O E é multiplicativo. O ou é aditivo. Ou eu venho de moto, ou eu venho de carro, ou eu venho de bicicleta. Ou seja, é exclusivo. São exclusivos. Ou é esse, ou é esse, ou é esse. Então o ou me dá a intuição de aditivo. Lá na frente você vai ver que isso vai ser preciso. E o E me demonstra que ele é multiplicativo. Então eu tenho que vir de calça, e camiseta, e sapato. Não dá para vir ou de calça, ou de camiseta, ou de sapato. Não dá. Você vê que até... Não, claro que não. Ou não. Ou não. E aí, falando em permutar e trocar... a gente trocou números. Isso. Mas também a gente consegue trocar letras. Isso. O chamado anagrama. Anagramas. Vocês lembram o que é? Não, tá com essa cara de Kiko aí? Não lembra o que é anagrama? Lembra. Lembra. A gente não trocou agora os números de lugares. Então, a possibilidade de um anagrama é trocar letras. Então, são as possibilidades de se escrever uma palavra com ou sem sentido, porque às vezes não tem sentido, só que trocando a posição das letras. Olha aqui, Roma. Pode ser Omar, Mora, amor, ramo, armo. Então, umas têm sentido, né? Como amor... Mas outras talvez não. Mora ali, tu mora ali. Omar não é uma palavra. Agora você fala, ai que lindo, Omar. Aí dá, né? Armo. No truco, no dominó. Você se arma pra jogar? Não, a gente fica armado no jogo. Tô armado. Quando você pede truco, eu desço logo 6, que é para poder... Eu tô armado. Eu não entendo muito, mas tudo bem. Então, anagramas são as possibilidades de troca, né, das letras numa palavra com ou sem sentido. Significados. Sem significado. Beleza? Vamos ao exemplo? Olha lá, pra gente recordar de boa mesmo. Um exemplo é top. Quer ver? Quantos são os anagramas da palavra anel? Da palavra anel. Quantos são os anagramas? Vamos ver as possibilidades. Então, anel tem 4 letras, né? Então, a gente vai ter 4 espacinhos. Isso. Certo? E aí, considerando as 4 letras, são letras diferentes, né? Então, para a primeira posição, professor Maurício, como é que a gente fica? Quantas letras a gente pode colocar na primeira aqui? Quantas letras? São 4? 4, porque eu posso colocar o A, posso colocar o N, o E e o L. Mas à medida que eu já coloquei uma delas aqui, quanto me sobra para a segunda posição? Sobram só 3, você não pode repetir. Porque se eu colocar o L aqui, vai sobrar só as outras 3 para a segunda posição. Na terceira? Na terceira sobram só 2 possibilidades. Sobram só duas possibilidades. E para a última? Só uma. Uma possibilidade, isso mesmo, né? E aí a gente multiplica todo mundo? Multiplica todo mundo. 4 vezes 3 vezes 2, 24 opções, né? 24 anagramas. Então são 24 palavras diferentes. Só com 4 letrinhas. Isso. A palavrinha anel. E aí podemos, nesse sentido, né, criarmos senhas. E aí você descobre como que o Facebook, por exemplo, ou então o e-mail, mas você cria um e-mail, não é? Aí o e-mail vai lá e fala assim, esse e-mail já existe. Mas nós temos essa possibilidade, ou seja, ele faz uma distribuição ali com o nome que você fez e traz uma possibilidade, ou seja, uma palavra formada a partir daquela palavra que você usou. Certo. E o exemplo 4, vamos fazer junto com eles agora? Determinar os anagramas da palavra república. República. Mas república tem quantas letras? 3, 6, 8, 10, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde que eu vi 11? O BL que eu falei, né? BL. 9. Tem letras iguais? Tem, não. Não, né? Então vamos começar com a primeira opçãozinha, são 9, né? 9 letras a gente pode colocar. E depois? 8. E depois? 7. E depois? 6. E depois? 5. É isso mesmo? E depois? 4. E depois? 3. E depois? 2.
e depois 1. 1. Então, essas são as possibilidades da gente escrever aí república com letras em posições diferentes, formando palavras diferentes com ou sem sentido. Qual o resultado disso tudo? 9 fatorial. Não falamos de fatorial ainda para eles, mas já vamos falar. 362.880. Uou, são muitas possibilidades, né? Imagina, só com a palavra república. Tudo bem? E agora? Agora na letra B tem como se fala? Um requisito, né? Que a gente tem que atender. Começar com R. Começar com R? E terminar com A. Aí. Então só vai permutar 7? Cadê? Tá aqui. Só que aí, começar com R, então a gente fixou o R. Isso. E tem que terminar com A. Então aqui no meio ficaram 7 letrinhas. 7 letrinhas. Então agora a gente só vai permutar aqui dentro, né? Então a gente vai fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então agora reduziu as possibilidades, não reduziu? Sim. Porque se teve duas letras que foram fixadas, as demais podem dançar ali no meio, mas de toda forma é menor a possibilidade de conseguir resolver. Então vamos lá, qual o valor ficou? Ficou 5.040. Só? Só, porque foi 362.880 dividido por 72. Então 5.040 é o total de possibilidades, se a palavra tiver fixado no R para começar e no A para terminar. Beleza? Isso. A gente vai permutar só o que está aqui dentro. Beleza. Aí são 1.009 e o 8, só diminui 72 vezes. Ah, sim, verdade. Vai ficar daqui para frente, né? Isso. Joinha? Fácil? Lembra? Beleza. Então, esses agrupamentos ordenados que diferem pela ordem recebem o nome, então, de permutação simples, que a gente chama, assim, para os mais íntimos de P de N, né? Ou seja, o P de N vai ser quem? Um valor vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor, até chegar no 1, tá bom? Então, a gente vai multiplicando fatores em ordem decrescente, né? Ele sempre vezes o antecessor dele. Beleza. E não esqueçam, tá? Porque às vezes a gente olha para n menos 1, acha difícil. É só a decomposição do número em ordem decrescente, tá? Só ir diminuindo o número de 1 em 1 até chegar no número 1. Certo. O valor obtido por P de N, então, é também chamado de fatorial. Isso é o que a gente acabou de falar. A exclamação. Eles, né? Isso mesmo, né? Então, o fatorial é quem, né? É aquele pontinho de exclamação aqui, na matemática. Lá, isso. Então, quando vocês verem as duas possibilidades para falar de permutação, ou o P de N, ou N fatorial. É aquele pontinho de interrogação. Então, se vocês verem aí um 5 fatorial, isso quer dizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se vê o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Se vê 12 fatorial, 12 vezes 11 vezes 10, até chegar no vezes 1, tá bom? Então, lembrando que P de N é a mesma coisa que N fatorial. Beleza. Lembrou? Lembrei. Fácil, né? Facinho, facinho. Isso é permutar. Só isso. A ordem importa, trocamos os objetos de lugar. Então, por exemplo, aqui temos, né, o P de N ou N fatorial, 5 fatorial. Então, se você vê o P do valor 5 e o 5 fatorial é a mesma coisa, resultados iguais. Perfeito. Um exemplo aqui, 10 fatorial, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes coisa, vezes coisa, vezes que é aquele resultado que nós achamos de agora com 0 no final. Ah, sim, porque nós estávamos no 9. Isso. Agora multiplicou por 10, aumentou um 0. Top. Ah, tá. E temos uma consideração a fazer. Pela matemática tem uma regrinha básica. E essa regrinha diz que 0 fatorial é igual a 1. Tá? Beleza? Agora a perguntinha que não quer calar. E aí, pessoal, vou até me encostar aqui. E se a palavra tiver letra igual? E agora? Não, porque a gente viu os anagramas com palavras com letras diferentes. República, anel. E se tinha Roma. E se for matemática?
Lembra dos cartõezinhos lá, Bora- com as bora- consoantes? bora com as- pular? Ah, bora pular? Bora pular. Vamos pular o slide. Hein, se tiverem letras iguais, ou seja, Eu lembrei de alguma coisa matemática aqui tem 2M, que divide que desconta, pelas, né? pelas repetições. Me lembrou É bem. isso? É isso mesmo. Ah, Se forem letras iguais, a gente precisa fazer um procedimento bem tranquilo, bem facinho. Olha lá na telinha para relembrar. Olha lá. Então, se a palavra tiver letras iguais, o que a gente vai fazer? Uma permutação de elementos repetidos, ou seja... deve seguir uma forma diferente da permutação simples, pois elementos repetidos permutam entre si. Para compreender como isso acontece, vamos olhar a palavra matemática. Olha lá, sem levar em consideração as letras repetidas, é o 10 fatorial, né? Matemática tem 10 letras, ó. 3.628.800. Mas vamos considerar, então, agora as letras que se repetem. Vamos Por lá. exemplo, quantos M's nós temos? 2 M's. 2 M's. Nós temos também 3 As 3 As. 1, 2, 3. Independente de ter ou não acento. e 2 E T's. nós temos 2 T's, né? Beleza. Considerando as letras repetidas, isso aqui vai reduzir de valor, certo? Vai ficar valor menor. Quer ver? Olha lá. Agora, com a palavra matemática, como ela possui elementos que repetem, 3 vezes a letra A, 2 vezes a letra T e 2 vezes a letra M, a gente tem que fazer um desconto. Então, vamos fica descontar. dessa forma. A permutação entre si das repetições vai ser dividido por 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. E aí, uma jogada interessante é olhar no denominador quem é o maior fatorial do denominador e chegar o numerador até ele. Ah, pra gente cortar aqui, ó. Isso. Legal. Mas aí ficamos com 2 vezes 2 ali embaixo, que também corta com 4, ó. Aham. Olha lá, 2 vezes 2 corta com 4. Aí ficamos só com 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5? Só isso? Só isso. Beleza. E aqui temos a nossa equação, ó. A equação que nos dá essa permutação com elemento repetido. Precisa você gravar isso aí? Não, Não. não precisa, tá? Fica frio e gospe gelo, porque não há necessidade de decorar a equação. É só você lembrar que precisa fazer os descontos Só devidos e descontar. necessários. Tá? Então, se tivermos aí letras repetidas, já Caramba, sabe que e tem que descontar. De 3 milhões caiu para 151.200. Foi mesmo, uma queda considerável, né? Porque, olha só, e aí, por que essa queda? Porque as palavras que começam com M vão ser todas repetidas. Não dá para saber se é o M do começo, se é o do meio, se é do fim. Não dá para saber. Porque Então, os M's não são distintos. Não é um M azul e um M vermelho, então né? não É um dá M. tudo vai começar com M. Depois o A também. Começou com A. Nós temos o A do mar, o A do outro, né? Dois A Matemática. e K. Não dá para saber qual que é o A que ele está fazendo. Então, quer dizer, 3 vezes vai aparecer permutações iguais, começando com a letra A. Por isso que desconta-se os repetidos. Isso. E olha que aula rica, né? A gente já viu princípio multiplicativo, permutação simples, permutação com elementos repetidos. Arranjo. Agora é a hora dele. É a hora de Só nós faltava arranjar ele. tudo. Vai ficar tudo arranjado agora. Vamos se arranjar, vamos se organizar aí, porque o arranjo, ele é um pouco diferente da permutação, que depois na sequência vai ser diferente da combinação e cada um com a sua particularidade. E se eu te falar que o arranjo é uma permutação limitada, tu acredita? Acredito. Só isso. Que dito. Mas vamos primeiro entender como é que funciona o arranjo. Aí no final, a gente dá uma dica para vocês que vai ser importantíssima. Isso mesmo. Vamos lá. Então foca na telinha. Hora de entender o arranjo simples. Bom, o arranjo é um tipo de permutação simples, né? Onde nós vamos ter que ordenar, colocar ali direitinho. Só que no arranjo, nós temos uma preocupação não só de colocar em ordem, não só de fazer trocas, mas nós temos a preocupação de colocar em ordem e também fazer uma escolha dos elementos. Ordenar e escolher. Na permutação, é só ordenar, só colocar em ordem. Beleza, beleza. Então tá, então vamos lá. O arranjo é dado por uma equação também, né? Ou seja, o valor que a gente tem é fatorial dividido por n menos p fatorial? Como Isso. assim? E a leitura é assim, ó. Arranjo de n tomados P a P. Ou seja, eu tenho n elementos em um grupo e quero organizá-los
de P a P ordens, né? Quero colocar em ordem. Vamos pensar assim, tem uma turma com 10 alunos e eu quero colocar esses alunos em grupos de 3 pessoas. Então, e esses grupos têm classificação, tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, são os melhores alunos. Então, tem quantas maneiras de organizar isso? Então, é N fatorial, ou seja, os números de alunos que eu tenho no total, fatorial, dividido por o número de alunos que eu tenho, menos o agrupamento que eu quero fazer. 3 pessoas, então eu vou pegar 10 menos 3, eu vou ter 7 fatorial. E aí eu tenho todas as possibilidades dessas ordenações e escolhas. Beleza, então vamos de exemplo, acho que fica melhor, né? Isso, olha aí, ó. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. Temos aqui, ó, 3, 6, 7 pessoas. Estão apostando corrida. Opa, se estão apostando corrida, vai ter um campeão, um vice-campeão, não é? O primeiro lugar, segundo lugar. Medalha de ouro, prata e bronze. Isso. Assim, né? Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Então nós temos o arranjo de 7 tomados 3 a 3. Então seria o 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Isso. Por quê? Porque ele quer 3 colocados? É o A73. Então é 7 fatorial dividido por 7 menos 3? 4. 4 fatorial. E aí a gente vai fazer aquela multiplicação em ordem decrescente até chegar no 4 fatorial, certo? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Pronto. E aí parou. Dividido por 4 fatorial. Corta. Os 4 fatorial, fiquei só com 7 vezes 6 vezes 5? Isso, 5 vezes 6 é 5 vezes 5, 6 vezes 5 é 30. 3 vezes 7, 21. 210. 210 possibilidades de termos a organização entre 7 pessoas dos 3 primeiros colocados. Medalha de prata, medalha de ouro, medalha de bronze. Então quer dizer que aqui a ordem importa? A ordem importa, porque quem chegar primeiro é o campeão, medalha de ouro. Sim, verdade. E aí, olha só outra maneira. Nós temos 3 posições, não é? Então vamos fazer 3 tracinhos ali? 3 tracinhos. 1, 2, 3. São 7 pessoas. Então 7 pessoas podem ser campeãs. 7 pessoas podem ser campeão. Mas uma vez que um já foi campeão... Só sobram 6 possibilidades. 6 pessoas para o segundo lugar e assim sucessivamente sobram 5 para o terceiro. Pronto, olha aí. 7 vezes 5, 7 vezes 6 vezes 5, 210. 210. E aí você viu que o arranjo é uma permutação limitada? Verdade, 7 vezes 6 vezes 5. Parou, porque são 3 posições somente. Então, é como se eu fizesse a permutação, só que ela é limitada, porque eu não tenho mais que decompor até chegar no 1. Então não vou até o 1, né? Não. Vai depender das situações, dos momentos aqui que a gente tem. O que ele está pedindo, isso mesmo. Isso, né? Aí, o que acontece? A gente tem que fazer essas multiplicações sucessivas, só que a gente para em determinado momento, que são, aqui no caso, 3 vezes, né? Que são 3 colocados. Então, de 7, a gente tem que escolher 3. Então, além de escolher, ainda ordenar. Eu ponho em ordem, porque tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Permutação era só ordenar. Só colocar em ordem. Arranjo, escolhe e ordena. E agora vamos de combinação? Vamos. Tá faltando, a gente lá no começo disse que a análise era combinatória, né? Mas ela envolve tudo isso, inclusive a combinação. Vamos relembrar. Você lembra da dinâmica do cumprimento? Eu lembro. Lembra que tinha que a gente... Aqui... A partir do momento que eu te cumprimento, você me cumprimenta, né? Então, quer dizer, não são 2, é só 1, não são 2, é só 1. Não balança muito. Só cumprimento, pega na mão, é o suficiente. Muito bem, obrigada. Ótimo. Hey, lembra então da dinâmica do cumprimento? A gente fez uma vez, a gente recebeu uns convidados aqui, né? Verdade. E aí, à medida que um cumprimenta o outro cumprimenta o outro, já não precisa de novo, né? Então, na verdade, 1 é 2, 2 é 1. Se tiverem 3 pessoas, eu cumprimento você, cumprimento o outro, dá 3 cumprimentos. 3 pessoas, 3 cumprimentos. Dentro dessa dinâmica do cumprimento, a gente analisou uma combinação de fatores e de ideias, né? Vamos lá, vamos analisar direitinho? Olha lá na telinha. Entendendo melhor o problema. Se apenas 2 alunos estivessem na sala, teríamos apenas um cumprimento. Só uma pessoa cumprimentou a outra e a outra cumprimentou a uma por tabela. Então se João cumprimenta a Laura está cumprimentando João. E isso conta apenas um cumprimento.
Agora, eu lembrei daquele memezinho da bebezinha fazendo assim, ó. Nos problemas de contagem, o conceito de combina contigo esse copo. Está intuitivamente associado à noção de escolher subconjuntos. Então agora, professor Maurício, a ordem não importa? A ordem não importa. Só escolher. Só escolher. Então se liga na dica, olha que bacana. Vamos fazer um resumo de tudo? Vamos. A permutação. Permutação ordena. Só ordena. Coloca em ordem. E o arranjo? O arranjo ordena e escolhe. E a combinação? A combinação só escolhe. Então fica ligado a esses detalhes, tá? Permutação ordena. Gente, coração da aula. Anota, por favor. Porque a permutação só ordena, o arranjo ordena e escolhe, e a combinação só escolhe. Quer ver? Olha lá, mais um exemplo aí. Um grupo de 6 amigos resolveram montar duplas para poderem jogar voleibol. Ana, Heloísa, Rosana, Felipe, Marcos e Gustavo formam um grupo de amigos. Quais e quantas são as possibilidades? Vamos lá, então denotemos com Ana como a letra A, Heloísa com E, as iniciais, pode ser? Isso, Felipe F, Marcos M e o G, Gustavo. A ordem não importa, pois se eu chamar a Ana e a Heloísa e a Ana, é a mesma coisa, né? Então vamos dar as possibilidades aí. Bom, os subconjuntos são Ana e Heloísa, Ana e... fugiu os nomes. O Rzinho não precisa, não, Rosana. Vamos lá, então o A com E, o A com R. Ao passar do tempo que o A com E é a mesma coisa que o E com A. Pronto, então entendeu? Diminuiu. Então com essa combinação simples de 6 elementos tomados 2 a 2, a gente escreve assim, ó. Combinação de 6 tomados 2 a 2. Quer ver como funciona? Olha lá. Então a cada combinação a gente vai descontar também elementos agora. Só que agora a gente tem um desconto maior. Tu lembra da repetição? Quando repetia elementos lá na permutação, que dividia pelo fatorial? Aqui é a mesma coisa, vamos ter que dividir pelos agrupamentos. Por quê? Porque se eu cumprimentei a Lúcia me cumprimentou. 2 é 1. Então vamos fazer a questão do cumprimento aqui? Bora! Vamos lá, vamos resolver o problema do cumprimento. Uma combinação de 20, se forem 20 alunos numa sala, no primeiro dia de aula, a gente quer mandar todo mundo se cumprimentar. Então vai ser 20. Vai ser uma combinação de 20 tomados 2 a 2. Então eu vou ter 20 fatorial. Um azulzinho aqui. Eu vou ter 20 fatorial dividido por 2 fatorial, certo? E ainda vou descontar 20 menos 2 fatorial. Então, é um arranjo, só que com um desconto maior ainda, né? Isso. 20 fatorial, 2 fatorial, 20 18 menos 2, fatorial. 18 fatorial. Aí lembra que a gente tem que fazer 20 vezes 19 vezes 18 Isso, fatorial. Porque a gente quer cortar, né? 2 fatorial, 18 fatorial. Corta. Corta o 18 fatorial. A gente ficou com 20 vezes 19 dividido por 2. por 2 fatorial, que é o 2, né? Podemos até simplificar aqui, ó. Vai ficar 10 vezes 20 19. dividido por 2 vai ficar 10 vezes 19. Então temos 190 possibilidades. E aqui na combinação... Então vai ter 190 cumprimentos? 190. E aqui na combinação dá para fazer a permutação, né, de modo simplificado, dividido pelas repetições. Então vai ficar, por exemplo, 20 vezes 19 dividido por 2. Sim. Muito bem. Então, 190 cumprimentos serão possíveis numa turma de 20 alunos, que a professora faça uma dinâmica e mande cada um cumprimentar seus colegas. Mas à medida que o João cumprimenta a Maria já cumprimentou o João. Beleza? Que aula boa, cara. Que aula Vimos rica, tanta né? coisa. E assim, é importante salientar que é uma revisão. Isso. Nós temos aqui pelo menos 5 aulas diferentes em uma só. Você tem a possibilidade de voltar e estar renovando, e estar revisando, e estar revendo essas aulas. Temos essas aulas no passo a passo lá no primeiro lá ano, inclusive agora já, né? Segundo ano. No segundo ano de 2022, então, porque o de 2023 Isso. ainda está por vir ainda, né? Mas a gente vai finalizar a nossa aula com mais uma perguntinha dentro do mesmo assunto. Olha lá, brincando com os números, rapidinho. No Brincando com os Números, a pergunta agora é... 4 amigos aguardam em fila indiana para entrar num restaurante. E a pergunta é, de quantas formas diferentes eles podem se organizar nessa fila?
4, 6, 12 ou 24 maneiras. Sabe que é fila indiana, né? Sabe? Um atrás do outro ali. A filinha então a ordem importa. Quem vai tá pro em lanche. primeiro é o diferente primeiro. de quem tá por último. Isso. Né? Quem tá primeiro pega o lanche primeiro. Escolhe, né? Se for uma feijoada, por exemplo, Né? pega a melhor parte. Já pega. O último vai pegar só mesmo o feijão e o caldo. Verdade. Então, 4 amigos estão em fila indiana para entrar no restaurante. De quantas maneiras diferentes essa organização na fila pode acontecer. Certinho? Certo? Beleza, então. Olha, foi uma aula recheada, hein? Foi uma aula riquíssima. Eu gostei. Né? Foi uma miscelânea de assuntos de informação, tudo dentro da análise combinatória. E claro, já a gente está de volta, daquele jeitinho, revisão e atividades.